Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso com a marca da qualidade itinerante. Meu nome é Thiago Cavalcante e a gente começa aqui mais um curso em exercícios focado aí para as questões da FCC. Esse curso ele está focado aí na parte de banco de dados, mais especificamente nos conceitos relacionados a suporte à decisão e Business Intelligence, certo, pessoal? Então vamos dar uma passada rápida aqui na nossa ementa, né, ou nos conteúdos que nós vamos passar aqui durante esse curso. A gente vai começar pelo conceito de Business Intelligence, que é um conceito mais amplo, falando um pouquinho dos princípios e dos processos relacionados. Depois a gente vai passar para o conceito de Data Warehouse. Depois a gente vai continuar falando dos conceitos de Data Mine e falar um pouco de OLAP, daquelas operações de OLAP que a gente está acostumado a ver. A gente vai ver um pouco da arquitetura OLAP, um pouco das ferramentas de ETL e um pouco mais de Data Mine e Data Warehouse aí relacionado a essa ferramenta, né? E finalmente a gente vai ver alguns conceitos de ERP. Com isso a gente varre a maior quantidade de questões possíveis relacionadas a esses dois assuntos, né? Bom, e como não poderia deixar de ser, a gente sempre começa o nosso curso falando aqui da bibliografia, né? Ou das fontes, das referências que vocês precisam ter em mente que podem ser necessárias aí para você consolidar o seu conhecimento. Não precisa ler todos esses livros, mas são fontes caso vocês tenham algumas dúvidas em relação a esses assuntos. O primeiro livro aqui acima à esquerda é o livro do Carlos Barbieri. É um livro de um autor brasileiro de Business Intelligence, está muito bem escrito, vale a pena aí, se vocês quiserem comprar. A gente tem aqui também o livro do Navat, né, onde a gente tem dois capítulos relacionados a Business Intelligence, mais especificamente um capítulo relacionado a DW, que seria o Data Warehouse, e outro relacionado especificamente com Data Mine. Vale a pena para o pessoal que está com pouco tempo dar uma lida aí, pelo menos nesses dois capítulos, que ele dá uma visão geral e global desse assunto. Aqui abaixo a gente tem o livro do Laudo, né, que é Sistemas de Informações Gerenciais. Ele trata o assunto de uma maneira mais alto nível, os conceitos e tudo mais desses sistemas. Vale a pena aí se você está estudando para concursos que não entram tanto em detalhes técnicos, mas se você estiver estudando para concursos bem específicos de TI, eu sugiro que você use os outros livros à direita dele, que seria para Data Mind, o livro da Micheline Camber, né, que é o Data Mind Concepts and Techniques, que já está na sua terceira edição. Ele tem a descrição detalhada não só da parte de Data Mine, mas fala um pouquinho das operações de OLAP e de Data Warehouse, certo? A gente tem aqui à direita desse livro, mais os dois autores que são mais conhecidos aí de Data Warehouse, tem o livro do Kimball e o livro do Inman aí para vocês darem uma olhada. Já tem a versão em português desses dois livros. Então, se vocês quiserem também dar uma lida, tem informações aí relacionadas a Data Warehouse nesses dois livros. E aqui acima à direita nós temos dois livros de ERP, principalmente esse da esquerda, ERP Demystified, que é um livro bem interessante, mas eu não sugeriria que você perdesse tanto tempo lendo o livro, porque ele entra em detalhes demais e a gente vai ver ao longo do curso que esses livros eles falam do assunto que está focado na capa e fazem uma marola e pegam assuntos relacionados aí a outros livros ou a outros assuntos que não estão relacionados na capa. Por exemplo, a gente vai ver que o livro de ERP ele vai querer tratar aí de Data Warehouse, Data Mine e coisa do gênero. O livro de Data Mine, por exemplo, como eu falei, vai tratar aí de operações de OLAP. Então, eles meio que um tenta cobrir aí o assunto do outro para complementar o assunto de uma forma mais genérica e de uma visão mais global, mais holística dessas tecnologias, certo? Vamos seguir em frente. Aqui o nosso querido tire suas dúvidas. Não esqueçam o meu e-mail rctiago@gmail.com. Vocês também podem me encontrar lá no www.itinerante.com.br e na lista tem Master do Yahoo Groups. Então,
Isso aí já está em todos os meus cursos, provavelmente cursos dos outros professores também. Não vamos perder tempo, vamos seguir em frente e vamos começar aqui falando de Business Intelligence. Vejam aqui nessa figura, nessa primeira transparência que introduz aí essa parte do curso, que a gente tem aqui 3 círculos representados por o seu negócio, o seu gerenciamento sobre esse negócio, a sua gerência e, finalmente, aqui abaixo, as tecnologias de informação. Então vejam que essa é uma primeira visão que você precisa ter aí de Business Intelligence. Ele está relacionado o seu negócio, a forma como você gerencia o seu negócio e as tecnologias de informações que estão associadas a isso. Esse conceito ele foi desenvolvido há muito tempo atrás. Se você for estudar um pouco a literatura, ele vai lá no Egito Antigo e dizer que o pessoal nos sistemas de aragem e de plantação usava já um pouco do conceito de Business Intelligence. Mas no mundo atual, no nosso panorama de concurso, quem primeiro desenvolveu e descreveu esse conceito, inclusive tem até uma patente em cima do conceito, foi o Gartner Group. Então nada melhor do que a gente começar com o conceito do próprio Gartner falando a respeito aí de Business Intelligence, né? Vamos ler aqui o que ele diz. Ele diz, ó, um conjunto de conceitos, métodos e recursos tecnológicos que habilitam a obtenção e distribuição de informações geradas a partir de dados operacionais históricos e externos. Veja que eles pegam aí várias fontes de dados para formar aí o seu conhecimento e visa proporcionar aí subsídios para a tomada de decisões gerenciais e estratégicas. Seria o primeiro conceito, dá uma visão bem ampla de Business Intelligence, mostra aí a relação de tecnologias, recursos e métodos e foca também no resultado final, que seria você tomar decisões, sejam elas gerenciais ou estratégicas, sobre esses dados, ou essa informação, ou esse conhecimento gerado aí a partir das informações desses dados operacionais históricos e externos. Outro conceito aqui de Business Intelligence seria o do nosso amigo Carlos Barbieri, que diz o seguinte, ó, Business Intelligence representa a habilidade de se estruturar, acessar e explorar a informação. Veja aí que ele sempre trata dessa ideia de você obter informações, normalmente guardada em um DW ou um Data Mart. Veja que essa definição ela foca mais nas habilidades tecnológicas do conceito de Business Intelligence, com o objetivo de desenvolver percepções, entendimento e conhecimento, os quais podem produzir um melhor processo de tomada de decisão. Veja aí mais uma vez a questão da tomada de decisão associada ao conceito. Na figura aqui à direita, a gente pode ver o que? A gente tem as bases transacionais aqui embaixo. Quando a gente sobe nas bases transacionais por meio do processo de extração, transformação e carga, a gente monta aí o Data Warehouse e a partir do Data Warehouse nós temos aí as consultas, a parte de mineração e a parte de relatório sobre esses dados. Isso aí está tudo associado aí ao conceito de Data Warehouse. Ok, pessoal? Para ficar mais fácil de visualizar isso aqui do ponto de vista tecnológico, a gente trouxe essa figura aqui que mostra aí o fluxo de dados e as tecnologias que são associadas a esse fluxo de dados. Vejam só o que acontece aqui. A gente tem sempre metadados aí associado a cada uma dessas operações e a gente começa aqui com as nossas fontes internas, que são os sistemas que rodam lá, os sistemas operacionais, seja um CRM, seja um ERP. Esses sistemas, eles geram dados que são extraídos, transformados e carregados no DW, e a partir daí a gente pode ter partes desse DW corporativo como sendo um Data Mart, ou até a partir do próprio DW, vejam aqui embaixo, utilizar as ferramentas de Data Mine para extrair algum conhecimento desses dados e com esses dados mais ou menos consolidados, tanto como resultado do Data Mine, como resultado aqui das operações de carga em Data Mart ou Data Warehouse, a gente pode, vejam aqui,
ter relatórios, ter consultas OLAP, ter outras operações de data mining, algumas consultas ad hoc e aí mais um conjunto de operações que podem ser feitas em cima desse conjunto aí de dados e de informações geradas por essas bases intermediárias aqui. Vejam agora que o nosso curso, além de Business Intelligence, que é o que a gente está tratando agora, a gente vai focar nas setas. Vejam lá, a gente vai focar primeiramente na questão do ETL, depois na questão do DW e do DataMart, vai falar um pouco de mineração e depois vamos falar das ferramentas OLAP, das consultas OLAP que a gente faz em cima desses bancos de dados multidimensionais e vamos tratar aí das operações de OLAP. Segundo os diversos autores aí, a gente vai ver que tem divergência entre os autores em relação a essas operações. E vamos tratar ao final de ERP, que, como a gente pode observar aqui, ele é um simples base transacional que agrega, a gente vai ver essa definição lá na frente, mas ele agrega as informações de toda a empresa em uma base única, de forma a evitar redundância aí entre os diversos sistemas operacionais que tem dentro da empresa. Essa é a ideia básica do ERP. A gente vai falar mais detalhes sobre ele um pouco mais na frente. Ok, pessoal? Vamos então falar um pouquinho só dos objetivos fundamentais de Business Intelligence. Vejam lá. A primeira grande questão é que a gente vai ter agora um acesso a dados confiável. E esse acesso a dados confiáveis, ele vai melhorar algumas coisas em relação ao seu negócio. Ele vai aumentar a transparência do negócio e a compreensão do negócio. Então, com esses dados confiáveis, você começa a entender mais o seu negócio e esses dados confiáveis, eles também vão lhe auxiliar aí no suporte e a tomada de decisão. Então, partindo disso, a gente viu dois conceitos, viu como é que estava estruturado as tecnologias relacionadas com Business Intelligence. Vamos fazer a nossa primeira questão aqui. É uma questão da ESAF, mas é bom que ela define bem o conceito de Business Intelligence. Em seguida, nós seguimos com questões da FCC. Ok, pessoal? Vamos lá. Business Intelligence é, letra A, uma técnica de otimização da árvore de decisão. Bom, pessoal, não tem nada a ver, né? Essa técnica de otimização de árvore de decisão é usada lá na parte de mineração de dados. Então, é um subgrupo aí das tecnologias utilizadas por Business Intelligence, não pode definir Business Intelligence como um todo, certo? Vamos então para a letra B. É um método de formação avançada de gestores. Pessoal, toda vez que eu resolvo essa questão, que eu leio essa alternativa, eu só me lembro do MBA das faculdades que existem hoje em dia. Seria o Master Business Administration, um método de formação avançada de gestores. Não tem nada a ver com o conceito de Business Intelligence, como a gente viu agora há pouco, né? Vamos então para a letra C. Compreende ferramentas de análise de dados para otimizar os processos produtivos de uma empresa. Bom, pessoal, essa alternativa ela vinha correta, né? Ela tem dentro do conceito algumas ferramentas de análise de dados, mas veja aí que ele não é para otimizar o processo produtivo. Ele pode até otimizar o processo produtivo, mas sempre nas definições de Business Intelligence a gente viu que a ideia aqui é auxiliar a tomada de decisão, seja ela gerencial ou principalmente estratégica, ok? Na letra D, temos o seguinte: são técnicas, métodos e ferramentas para mineração de dados na área de negócio de empresa. Bom, mais uma vez, pessoal, vemos um equívoco aqui, onde ele está dizendo que Business Intelligence só serve para mineração de dados. Isso aí é a definição de Data Mining, né? Não tem relação direta com a definição de Business Intelligence, embora a gente viu que é uma tecnologia associada, ok? E na letra E, a gente tem, são técnicas, métodos e ferramentas de análise de dados para subsidiar o processo de decisão de uma empresa. Aí está perfeito, né, pessoal? Bate exatamente com as definições que a gente viu agora há pouco. Então, a nossa resposta correta está aqui na letra E, e eu risquei aí as coisas mais absurdas que tem nas outras questões, né? Vamos então seguir para mais uma questão que trata especificamente aí de Business Intelligence, só que dessa vez a questão é da nossa amiga aí,
FCC, que é o foco do nosso curso. Vamos lá, questão 2 da nossa aula. É uma característica de um sistema de Business Intelligence. Vamos lá. Letra A. A capacidade de cruzar informações de diferentes bancos de dados, gerando relatórios analíticos diversos. Bom, pessoal, essa capacidade aí de gerar relatórios seria uma capacidade de ferramentas OLAP ou de coisas desse tipo, mas não é uma característica de um sistema de Business Intelligence especificamente, certo? Na letra B diz o seguinte: utiliza um comando SQL para a geração de tabelas dinâmicas inteligentes ligadas à regra de negócio. Bom, pessoal, se a gente for ser bem caxias, a gente pode dizer que você pode utilizar comandos SQL a partir de um determinado momento. O padrão SQL adicionou aí comandos para manipulação de bases multidimensionais, mas geração de tabelas dinâmicas e inteligentes, pessoal, essas tabelas não existem. As tabelas normalmente elas são estáticas. Elas podem sofrer atualizações e tudo mais, mas a tabela ser dinâmica e inteligente é uma forçação de barra muito grande, certo, pessoal? Não tem nada a ver aí também com uma característica específica de Business Intelligence. A questão da letra C diz o seguinte: utilizam sistemas baseados em conhecimento, onde é possível utilizar técnicas de inteligência artificial na geração de relatórios. Isso é verdade, né, pessoal? A gente tem lá o Data Mart dentro das tecnologias, ou um Data Warehouse. A partir desse Data Warehouse, a gente extrai, utilizando técnicas de Data Mining, que utilizam as técnicas de inteligência artificial para geração de relatórios. Então, essa aí é a nossa alternativa correta. E as nossas alternativas D e E? Pessoal, vejam o que ele diz na letra D. Análise automática de requisitos funcionais e não funcionais, permitindo a geração de relatórios gerenciais. E onde é que ele tirou isso, né, pessoal? Onde é que ele foi buscar tanta criatividade para dizer que uma das características de Business Intelligence é a análise automática de requisitos? E não só dos requisitos, são os funcionais e os não funcionais. Não tem nada a ver, né, pessoal? É uma loucura aí da banca. E na letra E é a mesma coisa. Ele faz outro absurdo. Análise de informação com o intuito de fornecer subsídio para a criação de sistemas inteligentes. Não, né, pessoal? A gente não está querendo criar sistemas inteligentes. A gente está querendo fornecer subsídios para a tomada de decisão. Então, só para complementar aqui, as letras D e E estão absurdas. Eu coloquei até essa figurinha aqui. What the fox that? Quem explica uma coisa dessa? Essas letras D e E não tem nada a ver nem de perto com o conceito de Business Intelligence. Certo, pessoal? Vamos então para a nossa terceira questão aqui na nossa aula. Vejam lá o que diz essa questão. A inteligência do negócio, eventualmente mais conhecida como Business Intelligence, 1. É construída quando a arquitetura de TI especificamente orienta-se para os interesses ou especialidades do negócio de forma exclusiva. Bom, pessoal, se não tivesse esse de forma exclusiva, ficaria mais fácil a gente marcar verdadeiro, porque é bem intuitivo isso até aí. Mas a questão de forma exclusiva, embora não seja tão intuitivo, é verdade. A ideia aqui é você construir toda a sua tecnologia da informação, inclusive mostrando aquela figura que a gente viu lá das tecnologias de negócio, elas são todas orientadas aí à especialidade do negócio. A gente vai ver que a gente tem um Data Warehouse e Data Mart que são orientados aí aos conceitos, às ideias relacionadas aos seus negócios. A extração de dados vai querer tirar aí dessas informações contidas nessas bases de dados resultados que gerem informações para o seu negócio. Então, tudo está relacionado diretamente aí com o seu negócio. Vamos lá, então, para a alternativa 2. Utiliza ferramentas que consolidam, analisam e acessam vasta quantidade de dados para ajudar os usuários a tomar melhores decisões empresariais. Isso aí bate perfeitamente com a definição que a gente viu no início dessa aula, né? Então, correto, não há o que discutir sobre essa alternativa. Na alternativa 3 diz o seguinte: utiliza como principais ferramentas os softwares para consulta e relatório de banco de dados. Vejam que ele está falando daquelas ferramentas
que são utilizadas lá no final do processo para fazer análise dos dados. Ele diz ferramentas para análise multidimensionais, seriam ferramentas OLAP, e o DataMining, que realmente são as ferramentas aí utilizadas para fazer análise em cima desses bancos de dados multidimensionais, ok? Correta também a alternativa 3. E na alternativa 4 diz o seguinte: confere às empresas a capacidade de acumular informações, adquirir conhecimento sobre os clientes, concorrentes e operações internas e mudar o comportamento de tomada de decisão a fim de alcançar maior lucratividade e outras metas corporativas. Vejam aqui que ele também está tratando aí diretamente do conceito, tentando detalhar um pouco mais. Lógico que toda empresa visa o lucro, então auxilia na tomada de decisão visando o lucro e outras metas corporativas. Perfeitamente correto. Vamos então aí tratar de alguns conceitos de Business Intelligence que estão relacionados ao que a gente está vendo. A primeira grande questão, só para comentar um pouco mais de conceitos aqui a respeito desse assunto, é os impactos de Business Intelligence. Vejam que os impactos de Business Intelligence, ele começam exatamente nesse quadrado aqui. Ele transforma ou ele dissemina a informação de tempo real de forma amigável a diversos usuários. Vejam que essa é a grande questão aí inicial do Business Intelligence. A partir daí, ele parte para os outros retângulos que estão aqui na figura. Vejam lá. Ele, aqui acima à direita, permite aí uma responsividade ou antecipação na tomada de decisão. Então, ele permite que você tenha uma resposta mais ativa e mais dinâmica e talvez até com um tempo mais curto. A gente tem aqui abaixo, no nosso caso aqui, cria uma facilidade para a geração de conhecimento novo baseado nos insights ou no conhecimento que a gente pode extrair a partir das informações que estão sendo estudadas, certo? A gente tem aqui também a questão da melhoria do planejamento em relação ao futuro do seu negócio. Você tem condições de, a partir dessa quantidade de informações e dessa facilidade de acesso ao conhecimento, melhorar suas decisões e melhorar também o que está aqui à nossa direita. Veja, a gente pode melhorar a performance operacional, a gente pode melhorar o serviço prestado ao cliente e a gente também consegue identificar novas oportunidades de negócio. Então, a partir daí, a gente consegue definir 4 capacidades para a nossa Business Intelligence. Vejam lá. A primeira capacidade, está aqui embaixo, seria a questão de você criar aí uma memória organizacional, que é você armazenar os dados, as informações e o conhecimento explícito aí. Você vai organizar isso e a partir daí você consegue ter um histórico de informações e conhecimento explícito acumulado ao longo do tempo, certo? Então, esse é o momento que você integra as informações. Então, você parte para um novo nível de capacidade, que aqui você está trabalhando aí com a informação integrada ou agregada. Neste momento, você recebe como input aqui os dados em tempo real, algumas informações desestruturadas e informações externas aí à organização. E juntando com o que você já obteve da memória organizacional, você vai sistematizar essas informações do ponto de vista de tempo, né? Então você vai, a partir dessas informações desestruturadas e externas, você vai conseguir manter aí uma certa cronologia dos dados. No momento seguinte, a gente tem aqui a parte de criação de conhecimento ou de novas ideias. E para isso a gente tem aqui o conhecimento dos analistas, né? A gente tem os analistas que estão provendo informações para esse sistema. E com esse conhecimento já feito aqui, né, a gente vai agora apresentar para o nosso usuário. Então, os insights eles vão entrar aqui na camada de apresentação, que também recebe aqui regras, tarefas e outros tipos de inputs aí dos usuários finais. E
A partir desses dados, ele consegue mostrar aqui para os usuários finais a informação como a gente viu, de forma amigável e até fashion, como ele coloca aqui, para que ele consiga avaliar as decisões que ele vai tomar em cima desses dados. E cada uma dessas capacidades, elas têm associadas a ela um conjunto de tecnologias. Então vejam lá, a memória organizacional está associada diretamente à criação do Data Warehouse, a ideia do Enterprise Source Plane. Veja aqui que isso aqui é um banco de dados operacional integrado. A gente tem aqui a ideia do repositório de conhecimento, alguns bancos de dados de gerenciamento de conteúdo, certo? Aqui em cima a gente tem a informação integrada, então você atua sobre essa informação integrada, você usa aqui, ó, a ideia de ferramentas ou ambiente de scan. Você tem aqui também mineração tanto na web como em cima de texto, que é justamente para você resolver o problema das informações desestruturadas, né? E das informações externas. Você está captando informações para poder integrar aqui e até algumas informações vindas de device de radiofrequência, né? E você junta essas informações integradas aqui e em cima agora a gente está preocupado com a criação de insights ou descobrir aí padrões, regras úteis, que é justamente o que o DataMine faz. E você também consegue descobrir padrões através das ferramentas OLAP, né? Não de forma tão complexa e específica como o DataMine, mas você consegue aí ter essa questão aí das ferramentas de análise e você consegue através desses insights dar suporte à decisão em tempo real. E aqui em cima a gente tem finalmente a camada de apresentação, onde a gente tem aqui, ó, as ferramentas de OLAP que trazem os dados já sumarizados. A gente tem aqui a questão da visualização dos dashboards, né, que seriam os quadros aí de informações digitais, os scorecards, que seriam as informações vistas de uma outra forma. A gente vai passar sobre essas formas de representação dessas informações já já, e o Business Performance Manager, que seria você estar aí monitorando a performance do seu negócio. Bom, isso é o que a gente tem que falar a respeito dessas capacidades e as tecnologias associadas a essas capacidades. Talvez seja um detalhe teórico a mais que a gente não veja aí normalmente nos cursos, mas são informações relevantes que mais cedo ou mais tarde vão ser cobradas aí nas provas de concurso. Então, só para mostrar aqui, a nossa terceira questão está com todas as alternativas corretas e vamos aí fazer uma pausa. Já já a gente volta com mais questões da FCC.